Em um mundo onde a fé e a interpretação das Sagradas Escrituras variam amplamente, há um tema que desperta curiosidade e controvérsia: os escolhidos. A Bíblia, com suas inúmeras passagens e narrativas, oferece pistas sobre quem são esses indivíduos e qual é a sua missão. No entanto, esse tópico gera debates intensos e muitas vezes é evitado em discussões abertas. Vamos explorar essas revelações e tentar esclarecer o que muitos preferem não abordar. Primeiramente, é crucial entender que a ideia dos escolhidos não é nova. Desde os tempos antigos, muitas culturas e religiões têm a noção de que certas pessoas são escolhidas para um propósito maior. Na tradição cristã, essa ideia é fortemente enraizada nas Escrituras. A Bíblia apresenta várias passagens que sugerem a existência de um grupo seleto com uma missão divina. Um dos textos mais conhecidos é encontrado no Evangelho de João, onde Jesus fala sobre os seus seguidores. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. João 15:16. Essa passagem é frequentemente interpretada como uma referência direta aos escolhidos, aqueles que foram selecionados por Jesus para espalhar sua mensagem e produzir frutos espirituais. Outra passagem significativa é encontrada na Epístola aos Efésios, onde Paulo escreve: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1:4. Aqui, a ideia de escolha é levada a um nível ainda mais elevado, sugerindo que essa seleção ocorreu antes mesmo da criação do mundo. Isso implica que os escolhidos têm um papel predestinado e uma missão que transcende o tempo e o espaço. No entanto, a interpretação dessas passagens não é unânime. Muitos cristãos acreditam que a ideia dos escolhidos é restrita a um grupo específico de pessoas, enquanto outros argumentam que todos os crentes são de alguma forma escolhidos. Essa dualidade de opiniões cria um campo fértil para debates teológicos e interpretações variadas. Um dos principais pontos de discórdia é a questão da predestinação. Alguns teólogos acreditam que Deus predestinou certos indivíduos para a salvação, enquanto outros defendem a ideia de que a salvação é aberta a todos que aceitam Jesus como Salvador. Essa diferença de perspectiva pode levar a interpretações radicalmente diferentes sobre quem são os escolhidos e qual é a sua missão. Além disso, a missão dos escolhidos também é um tema de grande interesse. A Bíblia sugere que os escolhidos têm a responsabilidade de espalhar a mensagem de Deus e de viver de acordo com os princípios divinos. No entanto, a forma como essa missão deve ser cumprida é objeto de intensa discussão. Alguns acreditam que os escolhidos devem viver vidas exemplares e servir como modelos para outros, enquanto outros argumentam que a missão dos escolhidos é mais espiritual e menos tangível. A controvérsia em torno dos escolhidos também se deve ao fato de que muitas pessoas têm dificuldade em aceitar a ideia de que Deus escolheu alguns e não outros. Isso pode ser interpretado como injusto ou discriminatório, levando a uma resistência natural a essa ideia. No entanto, é importante lembrar que a fé cristã enfatiza a graça e o amor de Deus, que são oferecidos a todos indiscriminadamente. Outro ponto a considerar é a interpretação das passagens bíblicas. A Bíblia é um texto antigo, escrito em contextos culturais e históricos muito diferentes dos nossos. Isso significa que a interpretação das Escrituras pode ser influenciada por nossas próprias experiências e entendimentos. Portanto, é crucial abordar essas passagens com uma mente aberta e um coração disposto a aprender. Em resumo, a ideia dos escolhidos na Bíblia é um tema complexo e multifacetado que gera debates intensos. As passagens bíblicas oferecem pistas sobre quem são esses indivíduos e qual é a sua missão, mas as interpretações variadas e as perspectivas teológicas diferentes contribuem para a controvérsia. No entanto, ao abordar esse tema com uma mente aberta e um coração disposto a aprender, podemos encontrar novas compreensões e insights que enriquecem nossa fé e nosso entendimento das Escrituras. Os escolhidos na Bíblia
Revelações que poucos querem enxergar. A Bíblia é um livro repleto de mistérios e revelações que tem sido objeto de estudo e debate ao longo dos séculos. Entre os temas mais intrigantes está a questão dos escolhidos. Quem são eles? Qual é a sua missão? E por que essa discussão gera tanta polêmica? Vamos explorar essas questões e esclarecer algumas das revelações que muitos preferem ignorar. E quem são os escolhidos? Na Bíblia, a ideia dos escolhidos aparece em diversas passagens, especialmente no Novo Testamento. Em Efésios 1:4, por exemplo, o apóstolo Paulo fala sobre como Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso sugere que a escolha divina não é algo que acontece ao acaso, mas sim algo predestinado. Os escolhidos são aqueles que Deus selecionou para um propósito especial. Eles têm uma missão única, que é viver de acordo com os princípios divinos e espalhar a mensagem de salvação. No entanto, essa escolha não é baseada em mérito ou merecimento, mas na graça e na vontade de Deus. A missão dos escolhidos. A missão dos escolhidos é clara: ser luz em um mundo de trevas. Em Mateus 5:14 e 16, Jesus diz aos seus discípulos: "Vós sois a luz do mundo." Isso implica que os escolhidos devem viver de uma maneira que reflete os valores e a moralidade divina, servindo como exemplos para os outros. No entanto, essa missão não é fácil. Os escolhidos enfrentam desafios e adversidades. Em 2 Timóteo 3:12, Paulo escreve: "Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições." A vida dos escolhidos é marcada por provações, mas também por uma esperança inabalável. E por que há tanto debate? A discussão sobre os escolhidos gera tanto debate por várias razões. Primeiro, a ideia de predestinação pode parecer injusta para alguns. Se Deus já escolheu quem será salvo, o que isso diz sobre o livre-arbítrio? Muitos teólogos têm debatido essa questão, oferecendo diferentes interpretações. Segundo, há uma tensão entre a graça e as obras. Alguns argumentam que a salvação é uma questão de graça, enquanto outros acreditam que as obras e o comportamento humano também desempenham um papel crucial. Essa tensão é evidente em passagens como Tiago 2:17, onde se lê: "Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma." Terceiro, a ideia dos escolhidos pode ser mal interpretada. Algumas pessoas podem usar essa doutrina para justificar comportamentos elitistas ou exclusivistas, o que contraria o espírito de amor e inclusão que a Bíblia promove. E para esclarecer essas revelações, é importante entender que a escolha divina não é uma questão de exclusão, mas de inclusão. Deus escolhe pessoas de todas as nações e contextos para serem seus instrumentos de amor e salvação. A graça de Deus é suficiente para todos, independentemente de suas origens ou circunstâncias. Além disso, a missão dos escolhidos não é uma tarefa solitária. Eles são chamados a trabalhar juntos, apoiando-se mutuamente e edificando a comunidade de fé. Em 1 Coríntios 12:13, Paulo compara a igreja a um corpo, onde cada membro tem uma função específica, mas todos são interdependentes. Por fim, é crucial lembrar que a vida dos escolhidos é marcada por uma esperança viva. Em Romanos 8:28, Paulo escreve: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Mesmo nas adversidades, os escolhidos podem encontrar conforto na promessa de que Deus está trabalhando para o bem deles. A questão dos escolhidos na Bíblia é complexa e multifacetada. No entanto, ao examinarmos as passagens bíblicas e as diversas interpretações, podemos ver que a escolha divina é uma expressão da graça e do amor de Deus. Os escolhidos têm uma missão especial, mas essa missão é inclusiva e baseada no amor e na cooperação. Ao abordarmos essa discussão com uma mente aberta e um coração receptivo, podemos encontrar revelações que nos ajudam a viver de acordo com os princípios divinos e a espalhar a mensagem de salvação para todos. Os escolhidos na Bíblia, revelações que poucos querem enxergar. No coração das Escrituras,
Há referências que apontam para um grupo especial, os escolhidos. Essas indicações geram debates acalorados entre estudiosos e fiéis. Por que essas passagens causam tanta controvérsia? Vamos explorar essa questão e trazer à luz o que muitos preferem ignorar. A seleção divina. Na Bíblia, Deus frequentemente seleciona indivíduos ou grupos para missões específicas. Desde Abraão, passando por Moisés até os apóstolos, vemos exemplos de escolhas divinas. No Antigo Testamento, Deus escolheu Israel como seu povo especial, conforme Deuteronômio 7:6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Essa escolha não é arbitrária. Ela vem com responsabilidades e uma missão clara. Israel foi chamado para ser uma luz para as nações, exemplificando o amor e a justiça de Deus. No Novo Testamento, essa escolha se amplia. Em Efésios 1:4, Paulo escreve: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A missão dos escolhidos. Os escolhidos não são apenas destinatários de privilégios, eles têm um propósito. Em João 15:16, Jesus diz aos seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. A missão dos escolhidos é produzir frutos, espalhar o amor de Deus e servir como exemplo para outros. Essa missão não é fácil. Muitas vezes, os escolhidos enfrentam desafios e perseguições. Em Mateus 10:22, Jesus alerta: e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A escolha divina não garante uma vida sem dificuldades, mas promete uma recompensa eterna. O debate em torno dos escolhidos. A ideia dos escolhidos gera debates por várias razões. Primeiro, há a questão da predestinação versus o livre-arbítrio. Alguns interpretam as passagens sobre os escolhidos como evidência de que Deus predestina certos indivíduos para a salvação, enquanto outros acreditam que a escolha divina é uma resposta à fé e à obediência. Segundo, há controvérsia sobre quem realmente são os escolhidos. Alguns grupos religiosos afirmam ser os verdadeiros escolhidos, criando divisões e exclusões. Isso pode levar a um sentimento de superioridade ou, pior, a um comportamento de julgamento e exclusão de outros. Terceiro, a interpretação das passagens bíblicas pode variar amplamente. Alguns veem os escolhidos como todos os que aceitam Jesus como Salvador, enquanto outros interpretam de maneira mais restritiva, limitando-se a um grupo específico. A claridade das Escrituras. Para esclarecer essas questões, é crucial voltar às Escrituras. A Bíblia deixa claro que a escolha de Deus não é baseada em mérito humano, mas em sua graça. Em Romanos 9:15-16, Paulo escreve: porque diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus, que se compadece. Além disso, a missão dos escolhidos é inclusiva, não exclusiva. Em 1 Pedro 2:9, Pedro escreve: vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A intenção é que todos possam ver a luz de Deus através dos escolhidos. Ao examinar as passagens bíblicas sobre os escolhidos, vemos que a escolha divina é um ato de amor e propósito. Os escolhidos têm uma missão: espalhar o amor de Deus e ser exemplo para os outros. A controvérsia surge quando interpretamos essas passagens de maneira exclusiva ou quando usamos a escolha divina para justificar divisões. A verdadeira mensagem é que todos somos chamados a ser escolhidos, a aceitar a graça de Deus e a cumprir nossa missão com amor e dedicação.
Em vez de debater quem está dentro ou fora, devemos focar em viver de acordo com os princípios divinos e em espalhar a luz de Deus ao mundo. Ao fazer isso, encontramos a verdadeira essência da escolha divina, uma vida de propósito, amor e serviço que reflete a luz de Deus e inspira outros a fazer o mesmo. Agora você faz parte dessa energia incrível. Comente: eu trilho o caminho dos sábios e vou te parabenizar por assistir até o final. Não esqueça de compartilhar com alguém especial para que essa luz chegue ainda mais longe.